Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso de número 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Irmãos, o versículo que você leu diz que eles firmaram aliança, e é a questão de Eli. Na verdade, a aliança começou com Arão, essa aliança específica de ser sacerdote, de obediência ao Senhor. Eli firmou essa aliança, mas Eli não permaneceu nessa aliança. Infelizmente, os seus filhos fizeram o que era mal perante os olhos de Deus, e ele estava desprezando a correção dos seus filhos de forma dura, como deveria ser feito. E eu digo dura, mas com moderação, porque nós não podemos apertar demais para não criar filhos tão reprimidos que quando tiver uma brecha venha fugir. E nem folgar demais, deixar frouxo, à vontade, para que não venha ser vergonha para o pai e para a mãe. Então há um limite na criação, e Eli falhou nesse limite. É claro que aqui não cita o nome da mulher de Eli, não cita. Não diz se ela estava viva, porque ele já era um homem idoso, de 98 anos. A palavra de Deus diz que os seus olhos já se escurecia, ele não enxergava bem. Ele era um sumo sacerdote, e Deus o chamara para isso. A sua descendência deveria ser de sacerdotes, e um dos filhos dele deveria, no futuro, ser o sumo sacerdote. Mas os seus filhos desviaram dos princípios de Deus e fizeram coisas extremamente profanas. Na verdade, nesse período, onde esse homem era sacerdote Eli, e também era juiz, foi um período de muita dificuldade, porque o livro de Juízes, ele termina que os juízes, ou o povo, fazia o que achava melhor. Eles se desviaram dos princípios de Deus, dos estatutos de Deus, eles abandonaram a fé. E o povo fazia, era tudo vivia a sua própria vida, como achava que devia viver, uma vida a Deus dará, uma vida à vontade, distante de tudo e de todos. Então Eli é sacerdote em uma situação como essa, mas o sacerdócio dele é um sacerdote negligente, apático e com pouca visão espiritual. Ele é apático na criação dos seus filhos, é negligente no templo, quando os seus filhos profanam o templo, e ele é alguém com a pouca visão espiritual, porque ele confunde Ana, a filha de Satanás. Belial é uma ideia de filho do demônio, ou filha do demônio, ou do capeta, como você queira, mas a tradução melhor seria de Satanás, enquanto seus filhos são filhos do diabo. Seus filhos são filhos de Belial. E Ana, de manhã cedo, se derramando diante do Senhor, ele confunde a espiritualidade com uma embriaguez. E ele acha que aquela mulher está profanando o templo. Mas os seus filhos já profanavam. E não havia discernimento espiritual para entender de forma clara e ampla a vontade de Deus e os princípios de Deus. Não havia sensibilidade nenhuma para as coisas de Deus. É claro que quando, no capítulo 3, Samuel vai ter uma visão de Deus, e ele ouve Deus,
ele só entende na terceira vez que Deus está chamando aquele jovem. Nesse texto que nós lemos, basicamente Deus levanta um homem, um profeta, que nós não sabemos de onde veio esse profeta, não sabemos o nome desse profeta, porque o nome do profeta não é citado. Começa aí a profecia desde o verso 27 até o verso 36. Nós não sabemos, mas esse profeta vai até Eli, e ele começa a exortar Eli, em primeiro lugar, fazendo com que ele lembre do passado, do chamado familiar, das gerações das quais, e ele faz parte, das quais Deus chamou com propósito. Deus faz lembrar, através por boca desse profeta, que ele é um escolhido de Deus, mas ao mesmo tempo esse profeta repreende Eli de uma forma dura, e fala que os seus filhos irão morrer, e fala muito mais. Ele diz assim: ninguém da sua descendência vai ficar idoso. Ninguém da sua descendência vai envelhecer. Anos e anos depois, no reinado de Salomão, é riscado totalmente o sacerdócio da linhagem da família de Eli, que é o Eliezer, riscado totalmente. Então, essa família, ela foi como se fosse apagada, os seus princípios diante de Deus, ou a sua vida com Deus, no decorrer dos anos, a tal ponto deles serem esquecidos como alguém que vivia o sacerdócio por excelência. Eu fico imaginando, em primeiro lugar, como é que está a minha família e como é que está a sua família. A irmã Zete falou aqui de crianças que querem tirar suas próprias vidas, né? A gente sabe que tem crianças pré-adolescentes que enviam nudes. Se você é mais idoso não sabe o que é isso, é uma foto pelada, né? É importante que os pais possam olhar a vida dos seus filhos. Como vai a sua casa? Como está a sua família? Sua família está vivendo o que Deus deseja que eles vivam? Sua família está vivendo para a glória de Deus, louvor de Deus, exaltação e glorificação do Senhor Jesus? Ou a sua família precisa ser julgada por Deus? Ou a sua família precisa experimentar o juízo de Deus? Ou a sua família precisa experimentar de forma dura, precisa experimentar o Deus que julga, o Deus que disciplina, o Deus que repreende, o Deus que dá a vida e tira a vida. Isso é muito sério, irmãos, porque o juízo de Deus não é algo só vindouro, relacionado à vida eterna. O juízo de Deus acontece também aqui. E dura coisa é cair na mão de Deus, mas as famílias dos nossos dias estão tão distantes dos princípios de Deus, mesmo servindo a Deus, porque a família de Eli servia a Deus, do jeito errado, da forma deles, mas eles iam para o culto. Na verdade, eles ministravam aos holocaustos. Eles eram elos de ligação, deveriam, né, ser entre o povo e Deus. Então, eles viviam no serviço do culto. Eles viviam no serviço da ministração. Eles viviam julgando como se fosse Deus, mas julgava totalmente errado. Talvez a sua família está aqui na igreja, mas está tão distante de Deus, dos princípios de Deus. Talvez a sua família trabalha, é família de gente trabalhadora, que serve a igreja, serve a Deus, serve ao outro, mas está tão longe de uma adoração genuína.
Estão longe de uma verdade, de uma verdadeira adoração. Porque talvez serve, mas serve para ser reconhecido pelos homens. Não serve porque adora a Deus e não ama a Deus, da forma devida e da forma que Deus deseja. Como vai a sua casa? Talvez a resposta a essa pergunta seja: a minha casa é um desastre. Porque eu, marido, a sua resposta, viu? Essa não é a minha não. Eu sou omisso, o marido, como sacerdote do lar que deve ser. A sua esposa é uma murmuradora, rinchosa, bicuda. E os seus filhos são todos desviados. Talvez a sua casa esteja assim. Isso é uma lástima. E a solução não é você separar e começar uma nova família. Porque algumas pessoas imaginam que a solução seria: vamos separar e começar uma nova família, tudo de novo, para ver se vai dar certo. Não. A solução está diante de Deus, onde as pessoas aprendem a reconhecer os seus erros, confessar os seus pecados a Deus, mudar de atitude e começar a viver para a glória de Deus. Porque os seus filhos precisam ver Deus na sua vida. Os seus filhos precisam ver Deus em você. Mãe, os seus filhos e as suas filhas precisam ver a presença do Espírito Santo na sua fala. Porque talvez você aqui, além de murmuradora, você xinga. Reclama e xinga. E você acha que isso alivia a alma? Isso adoece a alma. Você acha que isso traz benefícios? Isso traz tribulações, isso traz maldição, porque todo pecado tem consequência. Quando lemos esse versículo, ficamos assustados, porque há uma promessa de servir a Deus, de honrar a Deus, mas eles não honram a Deus. E Deus diz: agora pronto, se até agora vocês não me honraram, não precisa me honrar mais, porque eu irei exercer juízo sobre vocês. Muitas coisas acontecem no nosso lar e na nossa casa, e nós não paramos para atentar que é o juízo de Deus sobre as nossas vidas. Não estou dizendo que tudo acontece, estou dizendo sendo juízo, estou dizendo que muitas coisas acontecem. É uma demonstração do juízo de Deus. Eu não posso dizer que tudo. E não sou louco para falar um negócio desse. Porque algumas coisas acontecem para Deus te provar, para Deus te testar, para Deus te ensinar, para Deus trabalhar na sua vida, na sua mente, no seu coração, para levar você a se tornar mais maduro, a buscar cada vez mais a Deus e todos os seus princípios. O julgamento de Deus sobre essa família, a família de Eli, é um julgamento merecido, irmãos. Merecido. Quando você começa a ler o texto, e eu quero chamar a sua atenção ao contexto do versículo que nós lemos, quando você começa a ler o capítulo 2, o verso 12, que começa o contexto próximo aí, é uma narração dos crimes ou dos pecados dos filhos de Eli. Pecados terríveis. O juízo de Deus é merecido, o julgamento de Deus é merecido, porque eles praticavam abertamente o mal. Tem gente até que esconde, que peca e chega na igreja e finge de santo. Mas eles pecavam abertamente. Eles faziam mal escancaradamente, para todo mundo ver, e todo mundo vê. Como é que você sabe um negócio desse? Quando você vai ler a tentativa do pai, no verso 22 em diante, a tentativa
que o pai teve de exortar os seus filhos e não servir de nada. Os filhos do sacerdote não queriam ouvir o sacerdote. Algumas vezes a igreja do Senhor Jesus Cristo não quer ouvir algumas verdades ditas pelo pastor. Por quê? Porque as pessoas acham ali o pastor, ele é atrasado, tal. Eles desprezavam a oferta do Senhor, verso 17 diz isso. Eles desprezavam a oferta, faziam o holocausto de qualquer jeito, pegava assim, tinha de comer a carne cozida, eles tiravam da parte do Senhor para assar, da gordura do Senhor, que era para ser queimada como incenso. Eles tiravam para comer uma gordurinha assada, porque não queriam cozida. Esses homens, eles nem respeitavam a oferta de Deus. E eu vejo tanta gente hoje não respeitar a oferta de Deus. Em primeiro lugar, igrejas que supervalorizam a oferta. E em segundo lugar, igreja como pessoas que desprezam a oferta do Senhor. E isso, de qualquer maneira, é um desprezo para com Deus da providência que tem te abençoado. Eu acho que o momento de ofertar é um momento digno de adoração, onde as pessoas se expressam dizendo: Deus me deu, eu estou devolvendo parte daquilo que Ele me deu, porque eu o amo e Ele vai agir de providência na minha vida. Esses homens roubavam a oferta do Senhor. Roubavam, eles desprezavam o que era de Deus. Eles roubavam Deus. Eles cometiam um ato de perversidade no tabernáculo. Historicamente, há quem diga que eles transaram dentro do tabernáculo. O texto bíblico nos ensina que as mulheres que serviam à porta do tabernáculo, eles assediavam. E o texto, no verso lá, sobre os crimes deles, o texto diz que eles possuíam aquelas mulheres, eles eram adúlteros. Mas há comentarista que diz que a perversidade era tão grande que os atos sexuais pervertidos acontecia no templo, ou seja, naquele período no tabernáculo. Eles seduziam as mulheres que serviam, e o texto diz isso, entre os seus crimes, que serviam ao Senhor, na porta do Senhor, e possuía. Aqueles homens eram totalmente pervertidos e alienados aos princípios de Deus. Aquela família precisava experimentar o juízo de Deus. Como vai a sua família? Mas se a resposta diz não, eu quero te dizer que o juízo de Deus é merecido. O juízo de Deus é merecido na sua família, quando as coisas andam de forma frouxa. Quando o pecado não é olhado como pecado. Quando as pessoas passam a mão e não exercem a disciplina da qual deve exercer. Irmãos, é muito sério. É muito sério quando as nossas casas recebem o juízo de Deus, e um juízo merecido, porque não há atitude de arrependimento, de mudança, de transformação, não há mudança de mente. Foi anos e anos essa situação terrível e caótica. Uma família ministrava ao Senhor, mas distante de Deus, totalmente pervertido. Eles desprezaram o Senhor em tudo que eles fizeram. O pai pretende fazer uma influência sobre sua própria família e ele não é ouvido, dizendo aos seus filhos que deveriam parar. E a atitude daquele pai, que era sumo sacerdote, mesmo velho, era dizer assim: vocês vão deixar de ser sacerdotes,
eu vou colocar outro em seus lugares. Ofni e Finéias não tinha respeito algum pelo Senhor e nem pela posição do seu pai, que disse que eles não deveriam fazer aquilo. O pai deveria ser mais firme, mas não foi. Mas pelo menos orientou bem. Mas não foi mais firme como deveria. Eles desprezaram o Senhor. O juízo de Deus é declarado nesse versículo que nós lemos, nessa perícope que vai do verso 27 ao verso 36. O juízo de Deus é declarado, que é resumido no verso 30. E o juízo de Deus é declarado da seguinte forma: chamando familiar que não deveria ser negligenciado. O chamado familiar não deveria ser negligenciado. Que chamado é esse? É o chamado que o texto diz no verso 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade disseram, eu e a tua casa iriam servir a Deus, iriam viver para a glória de Deus, para os princípios de Deus, iam ser instrumentos de Deus, mas negligenciaram o chamado de Deus. Qual o chamado de Deus para a sua família? De forma geral. É o mesmo de Abraão. De forma geral. É que a sua família tem de ser uma bênção. Esse é o chamado de forma geral. E uma bênção para quem? Para todos os que te rodeiam. Todos os que te conhecem. Então esse é o chamado geral, de forma geral para a família. E essa família atrai e tem aquilo que Abraão tinha. Abençoarei o que te abençoares, e amaldiçoarei o que te amaldiçoare, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Era no período da graça que Abraão vivia. É a mesma história sobre nós. Agora, há um chamado específico que não deve ser negligenciado pela família. Tem famílias que têm particularidade incrível. Já parou para pensar que tem famílias que têm dom do ensino? Todo mundo é professor. Aí você diz, mas isso é um dom natural, mas deveria ser usado na casa do Senhor. Deveria ser usado para a glória de Deus. Tem famílias que é uma maravilha para fazer coisas, para servir outros. O dom do serviço está bem externado. Não estou falando de uma pessoa, estou falando de famílias inteiras que têm o dom do serviço. Essa família deveria servir com alegria braba ao Senhor. Tem famílias que têm um dom maravilhoso de acolher, de encorajar, de admoestar. Tem famílias que têm um dom de visitar a família inteira. Tem essa característica. É claro que basicamente isso são herdados dos pais e outras coisas são desenvolvidas pelo convívio familiar. Mas essa família do Eli, elas tinham um chamado familiar de ser sacerdotes. Que também esse chamado é para todos nós. Todos nós e toda a nossa casa que serve a Deus tem de ter um chamado sacerdotal. Eu não estou dizendo que todos têm de ser pastores de ofício de pastor. Não. Mas eu estou dizendo que todos devem ser sacerdotes e exercer o ofício sacerdotal. Aonde quer que você ande, aonde quer que você esteja. Por que isso? Porque a reforma nos traz isso. Então o chamado sacerdotal é para minha casa. Todos nós somos uma nação de pastores, de sacerdotes e sacerdotisa que louva a Deus e vive o ministério familiar expressado. Aquela família é uma família de Deus.
todos pregam o evangelho, todos dão bom testemunho, todos estão nos caminhos do Senhor, todos amam a Deus, todos servem a Deus e servem com alegria. O chamado familiar, muito presente na família de Eli, era desprezado. Por quê? Porque ele colocou os filhos na frente do Senhor. Os filhos dele era mais valioso do que a obediência a Deus. E tem muita gente dos quais colocam os filhos na frente de Deus. Tem muitas famílias que os filhos estão em primeiro lugar. Tem muitas casas que importa fazer a vontade do filho, da filha, do que fazer a vontade do Senhor. Os filhos os filhos de Eli, os 2 filhos, eles foram colocados na frente de Deus. Porque eles não foram disciplinados como devia. Eles não foram repreendidos como devia. O pai deixou as coisas acontecer porque ele não se importava em obedecer a Deus. E muita gente, irmãos, muita gente faz isso. Tem gente que o filho é mais importante que Deus. Muito mais. E isso é um absurdo. Um absurdo. A casa de Eli sofria maldição porque vivia esse absurdo. E Eli praticava os pecados dos filhos indiretamente. Sabe quando? Quando não corrigia os filhos da forma certa. Era coparticipante. E o juízo de Deus vem. Meus irmãos, sabe o que aconteceu? Os 2 filhos de Eli morreram no mesmo dia. No mesmo dia. Quando Eli recebeu a notícia que já havia sido profetizada nesse texto que nós lemos, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Uma das mulheres dos filhos dele estava grávida. Na mesma hora de tanta dor e angústia, ela teve um filho e colocou o nome do filho Icabode. Foi-se a glória de Deus, porque a glória de Deus se apartou daquela casa. A glória de Deus saiu fora daquela casa. Cuidado com sua casa. Cuidado com o juízo de Deus sobre a sua família. Quer ter uma família abençoada? Amém? Obedeça os princípios de Deus. Quer ter uma família abençoada? Repreenda o pecado. Use a disciplina correta. Se você ama seus filhos, discipline. E filho é uma coisa, se está em casa, se você está em casa, na casa do seu pai, se você tiver 40 anos, meu filho, você tem de obedecer seu pai. Está lá na casa, quem manda é seu pai e sua mãe. Entenda isso. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Meus amados irmãos, nós precisamos entender se queremos a bênção de Deus para os nossos lares. Coloque em nome de Jesus a sua casa em ordem. Essa foi uma profecia doída na vida de um rei. Que onde coloque a sua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Coloque em ordem a sua casa. Se lá precisa orar, comece a orar. Se lá precisa ter uma comunhão maior, invista em comunhão. Se lá precisa de amizade do pai com o filho, invista em amizade. Como você investe isso? Não sei, porque cada caso é um caso. Mas tenta ser amigo da sua filha, do seu filho, em nome de Jesus. Se lá o seu casamento está furado, sua mulher é bicuda e murmuradora, tenta quebrar o coração dela. Se o seu marido é negligente para com Deus, para com todos da sua casa, encoraje ele, vai empurrando ele, empurra. E vamos orar, meu filho. Hoje aqui, nós 2, nós 4. E aí vai. Chama o sujeito para orar.
Se vocês não sabem ler um texto bíblico e explicar na sua casa no culto, pega um devocional, pronto, leia, está prontinho lá. Cada dia, não dá 2 minutos. John Stott, tem uns devocional bom de John Stott. Se você não tem dinheiro para comprar um devocional, imprima na internet, no celular, leia no celular, tem devocional. Leia. E vamos orar para Deus abençoar, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Cuidado com a declaração do juízo, e muito mais do que isso, cuidado com o juízo de Deus sobre a sua casa. Cuidado com o juízo de Deus sobre a sua vida. Cuidado com o juízo de Deus sobre a sua família. A sua família que deseja ser abençoada deve aprender a estar aos pés da cruz, em obediência aos princípios da palavra e em amor ao Senhor Jesus Cristo, unidos em um só propósito, unidos em uma só fé, firmados na mesma esperança, desfrutando de uma comunhão, experimentando dia a dia a direção, a orientação de Deus e para a glória de Deus, vivendo para o louvor do Senhor Jesus. Cara, tem gente que não vem para a escola dominical trazer os filhos para aprender mais de Deus, porque é 10 horas da manhã, isso é de madrugada. Agora nós jogamos tempo fora de tudo que é jeito. Tem gente que não pode parar 10 minutos para orar em família. 10! Eu não estou falando nem de meia, eu falei de meia hora, estou diminuindo. Diminuindo o padrão para 10. Você quer a sua família abençoada? Amém? Busque a unidade do seu lar. Ame a Cristo, adore a Deus em família, obedeça os princípios de Deus, vá viver uma família de oração, uma família aos pés da cruz, em nome de Jesus. E se você puder, hoje é dia 5, é 5? Hoje é dia 5. Você podia começar hoje e terminar no dia, esse mês é 30 ou 31? Me ajuda aí. 31. Alguém contou com os dedinhos assim, foi? 31. Então você podia começar hoje e ficar 20 dias de oração com sua casa. Amém? Pode ser qualquer hora, qualquer momento. Você orar, ler um texto, ou ler um devocional, e colocar a sua família diante de Deus. Mas tem que ser você e todos os seus. Se todos os seus for você e sua mulher, é você e sua mulher. Se todos os seus for você, seu marido e os netos, é você, seu marido e os netos. Se todos lá na sua casa for uma grande família como a casa do seu Galindo, que tem umas casas vizinhas dos filhos, reúna todo mundo e vão orar. Ele já tem oração uma vez por semana. Faz isso em nome de Jesus. Tem filhos sendo perdidos pela internet, pelas drogas, pelos maus conselhos, pela falta de amizade com os pais. Filhos sendo perdidos pelo diabo, porque são filhos do diabo. E você não faz nada. Então começa a fazer em nome de Jesus, para que não aconteça na sua casa o juízo de Deus, como aconteceu na casa de Eli. Para isso, você tem de olhar para Cristo e ir aos pés de Cristo e pedir dele a misericórdia, para que ele venha converter do pecado, do juízo, os seus filhos, os seus netos, todos os seus, para a glória, louvor e adoração do Senhor. Amém.